existe a esperança. Sem nenhum amigo que te ajude a caminhar, Cristo te estende sua forte mão. Sempre perto está, sempre te ouvirá, Cristo Senhor. Seu grande amor, lembra que nas horas de tristeza e aflição, Cristo te estende sua forte mão. Em só desespero, amarguras e temor, inseguro, temeroso do futuro, sentes o cansaço de lutar em meio à dor, Cristo te estende tua forte mão. Sempre perto está, sempre te ouvirá, Cristo Senhor. Nunca falhará seu grande amor. Lembra que nas horas de tristeza e aflição, Cristo te estende sua forte mão. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre as sortes dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sedas tortuosas, leva-los-á o Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Lemos o Salmo de número 125, ocasião a qual eu saúdo a todos os nossos irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus possa nos abençoar em nome de Jesus. Curve a sua cabeça e vamos orar ao Senhor, colocando esse trabalho nas mãos e na direção do nosso Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por mais uma oportunidade, Senhor, que temos de louvar, de bendizer, de exaltar o teu santo nome, Senhor. Muito obrigado, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, que para sempre seja louvado o teu nome, Senhor. Ó Pai, nos ilumina, nos guia e recebe, Senhor, este culto para a honra e para a glória do teu santo nome. É em nome de Jesus que nós te oramos. Amém. Nesse momento, vamos louvar ao Senhor com o hino Maravilhas Divinas, de número 33, do qual convidamos nosso irmão diácono Isaac Honorato, que possa dirigir este hino junto conosco. Ao Deus de amor e de imensa bondade, com voz de júbilo vinde aclamai,
Com coração transbordante de graças, seu grande amor todos vinde louvai. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor. Mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Já nossos pais nos contaram a história de Deus falando com muito prazer, que nas tristezas, nos grandes perigos, Ele os salvou por seu grande poder. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor. Mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Hoje também nós bem alto cantamos, que as orações Ele nos atendeu. Seu forte braço que é tão compassivo, em nosso auxílio Ele sempre estendeu. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor. Mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Como até hoje, daqui para frente, Ele será nosso eterno poder, nosso castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de excelso prazer. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor. Mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Amém. Disse-me ainda: não celes as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Nesse momento, aí na sua casa, no seu local de trabalho, onde quer
que você esteja, que você possa curvar a sua cabeça em nome de Jesus e conversar e confessar a Ele toda aquela atitude que porventura tenha desagradado a Deus e quebrado a sua comunhão com o Senhor. Curve a sua cabeça e vamos orar em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nesse momento, Senhor Deus, estamos, ó Pai, diante do Teu altar, Senhor, apresentando nossas vidas, Senhor Deus, orando, falando contigo, Senhor, pela fé, Senhor, que temos na Tua palavra, no Teu nome, Senhor, porque cremos que És um Deus de misericórdia e um Deus de perdão, Senhor Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, perdoa as nossas falhas, os nossos pecados, Senhor. Perdoa, Senhor, as nossas iniquidades, Senhor Deus. Perdoa, Senhor Deus, todos os nossos atos negativos, Senhor Deus. Todos aqueles, Senhor Deus, que desagradaram, Senhor Deus, a Tua presença, Senhor Deus, a Tua face, Senhor Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus que nós te oramos. Amém. Amados, mais uma leitura da palavra de Deus desta feita encontra-se no Salmo de número 73. Peço que você, em nome de Jesus, acompanhe conosco a leitura da palavra de Deus. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que eu se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias. Motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desadam a boca e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro coração e lavei as mãos na inocência. Pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror, como ao sonho, quando se acorda, assim ao Senhor o despertares, desprezará a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como um irracional a tua presença. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre.
os que se afastam de ti, eis que perecem, tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus, no Senhor Deus põe o meu refúgio, para proclamar todos os seus efeitos. Amém. Glória a Deus e louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nesse momento convidamos o Ministério de Louvor e Adoração para guiar-nos pela iluminação do Espírito Santo de Deus, esse momento de louvor a Deus através dos cânticos espirituais. Meus irmãos, a palavra do Senhor diz, no início do Salmo, no início do livro dos Salmos, Salmo de número 1, a palavra do Senhor diz que bem-aventurado é aquele que anda nos caminhos que agradam ao Senhor, que não se detém nos caminhos dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Vamos louvar ao Senhor através deste salmo com um cântico cuja letra diz exatamente o que está escrito no Salmo 1. Bem-aventurado. Assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Pois será como uma árvore plantada junto a águas, a qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. A qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Bem-aventurado, vamos lá. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém o caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. dia e noite. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. A qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Estação apropriada, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. A qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará.
Amém. A palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Então, em um momento desses que estamos vivendo, que o mundo está vivendo, mas também, antes de essa situação toda que o mundo está vivendo, nos momentos de calmaria também, nos momentos em que está tudo bem, precisamos sim estarmos firmes na fé para agradarmos ao Senhor. Então, sabemos que estamos passando por momentos de dificuldades, de angústias, ansiedades até, mas de verdade, tenhamos fé verdadeiramente no Senhor. Confiemos verdadeiramente no Senhor, que o mais Ele fará, conforme a sua santa e soberana e agradável vontade. Vou seguir com fé. Jesus eu vou além, ainda que a figueira não floresça e não haja um fruto na videira. Eu não temerei, não, não. Sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. O meu Deus sabe tudo que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração. Ainda que a lua adormeça e não haja o brilho das estrelas, eu não temerei, não, não. Sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus, sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Nas alturas sou filho de Deus, nas alturas sou filho de Deus.
Amém. Quebrantado. Olho para a cruz eu vou. Se eu sofrer participar da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida vida de graça recebi por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor, me redimiu e me mostrou quanto é fiel. Impressionante é o seu Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Quebrantado por seu amor, vamos lá. Quebrantado por seu amor. Amém. Cântico de logo mais,
a letra em determinada parte diz: Tu és Senhor e Rei, governa sobre o universo. Então, confortemos os nossos corações, acalmemos os nossos corações. Sabemos que não está sendo fácil o momento em que estamos vivendo e presenciando. Mas lembremos, vamos nos lembrar disso. O Deus que nós cremos é o Senhor, é Rei, e Ele governa este mundo, Ele governa todo o universo. Amém. Acima de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és, Senhor e governa sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás, pra sempre reinarás, prostrados aos teus pés, erguemos o teu santo nome em adoração. Nos entregamos a ti, toma o teu lugar, habita entre nós, ó Santo Deus. Vamos lá do início. Vamos lá. Acima de tudo, Acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os
Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, eu quero saudar a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados irmãos, como consta no boletim que você pode acompanhar de forma virtual também, você pode observar que a leitura que será feita para a ministração da noite desse dia, tomaremos como base para a ministração a noite desse dia, será exatamente o Salmo 5. Eu peço então a sua atenção para a leitura deste Salmo 5, é um salmo da autoria de Davi. Antes da leitura, é necessário que nós venhamos a compreender que o cristão ele não faz inimigos, mas ele tem inimigos. Não poucas vezes, apenas pelo fato de você ser um cristão, de procurar viver uma vida dentro de uma conduta pura, reta, santa, piedosa, justa, zelosa, exemplar, tão somente por você procurar viver esse estilo de vida, você será perseguido. E você certamente terá inimigos, porque isso vai gerar incômodo às pessoas. E infelizmente isso gera incômodo muitas vezes, irmãos, inclusive para pessoas que frequentam a própria igreja, frequentam o próprio ambiente que você também frequenta. Portanto, eu quero convidá-lo nessa noite a que vejamos à luz deste salmo, daquilo que Deus diz por intermédio do seu servo, que escreveu o Salmo 5, no caso Davi, o homem segundo o coração de Deus. E este salmo ele vai certamente trazer para nós lições que nos são lições extremamente preciosas. Proteção contra os ímpios. É aquilo que Davi realmente pede ao Senhor. Proteção contra os ímpios. Ao mestre de canto para flautas, ou seja, é um canto, é uma melodia para ser entoada através desse instrumento, de flautas. E aí ele diz, Salmo de Davi: dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a Ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Pois Tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à Tua vista. Aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina o sanguinário e o fraudulento. Porém eu, pela riqueza da Tua misericórdia, entrarei na Tua casa. Olha que coisa incrível, irmãos. Porém eu, pela riqueza da Tua misericórdia, entrarei na Tua casa. Nós só podemos entrar na casa de Deus e permanecer na presença de Deus tão somente por causa da misericórdia do Senhor. E ele diz mais: e me prostrarei diante do Teu santo templo, no Teu temor. Prosseguindo, verso 8: Senhor, guia-me na Tua justiça. Ou seja, nós só podemos ser guiados por caminhos santos, retos, justos e piedosos, se for através do Senhor. Não conseguimos andar com Ele, a não ser que sejamos conduzidos por Ele mesmo. E ele diz, a oração de Davi é esta: Senhor, guia-me na Tua justiça. E ele coloca exatamente o motivo, ele coloca exatamente a razão. E ele diz, guia-me na Tua justiça por causa dos meus adversários. Esses adversários, eles podem nos desviar, eles podem nos levar a agir ou reagir exatamente com este sentimento de retaliação, de rebeldia, para que acabemos retribuindo mal com mal.
que venhamos a agir diferentemente daquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou, né? A oferecer a outra face, a não retribuir o mal com o mal, mas a pagar o mal com o bem, a caminhar mais uma milha, entre outros ensinamentos que Jesus Cristo nos deu. Por isso ele diz: Senhor, guia-me na tua justiça, por causa dos meus adversários, endireita diante de mim o teu caminho. Chegando no verso 9, irmãos, nós vamos perceber exatamente a constatação do como Davi mostra as características dos seus inimigos. E ele coloca essas características diante de Deus. Ele diz: pois não tem ele sinceridade nos seus lábios. A primeira coisa, não tem ele sinceridade nos seus lábios. O seu íntimo é todo crimes. A sua garganta é sepulcro aberto e com a língua lisonjeia, ou seja, tudo isso usado para crime, tudo isso usado para o mal, exatamente porque o coração dos seus inimigos está completamente corrompido. Chegando ao verso 10, Davi ele pede para Deus executar o seu juízo sobre eles. E Davi faz isso exatamente por intermédio de 3 etapas, observe bem. Ele diz: declara os culpados, ó Deus. Primeira coisa. Segundo, caiam por seus próprios planos. E terceiro, rejeita-os por causa de suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Verso 11, verso 12, no final deste salmo, o salmista ele fala algo magnífico. Ao contrário dos ímpios que se rebelam contra o Senhor, ao contrário dos ímpios que realmente fazem tudo aquilo que desagrada ao Senhor, que desprezam ao Senhor, Davi diz, verso 11: mas regozijem-se todos os que confiam em ti, folguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome, pois tu, Senhor, abençoas o justo, e como escudo os cercas da tua benevolência. Vamos orar, irmãos, nesse instante, pedir de Deus a continuidade da sua iluminação, para aquilo que certamente Deus tem a nos trazer na noite desse dia. Pai, somos gratos a Deus pela oportunidade que o Senhor nos concede, de estarmos aqui diante da tua palavra do Senhor, escrita por homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus. E da mesma forma que o Senhor inspirou esses homens, Senhor Deus, que o Senhor possa também trazer a nós a iluminação devida para o entendimento da tua santa lei na noite deste dia. Que ela possa trazer instrução, que ela possa trazer alento, que ela possa trazer encorajamento aos nossos corações e que ela possa realmente, Senhor Deus, nos ensinar nessa caminhada, nessa jornada cristã, a que tenhamos uma vida, uma conduta disciplinada pelo Senhor, que vivamos para a glória e louvor do teu nome. Oramos ao Senhor agradecidos, ó Deus, em nome de Cristo e para a glória de Cristo Jesus, hoje e para todos sempre. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, eu acredito que todos vocês apreciam música. E cada um de nós tem um gosto preferencial, né? Um cantor preferencial, um tipo de música, né? Um tipo de estilo de música, uma banda. As canções geralmente elas nascem das circunstâncias do ambiente e afetam tanto o pensamento do compositor que ele não consegue deixar de expressar com uma melodia, naturalmente que é acompanhada com um conjunto de letras, né? Aquilo que descreve a sua real condição momentânea, né? Ou aquilo que certamente ele tenha experimentado. Trazendo para o nosso contexto, nós percebemos que muitos dos nossos hinos, e que muitas vezes nós entoamos em nossas igrejas, surgiram exatamente dentro de um cenário histórico, e que explicam as suas mensagens. Se você observar, por exemplo, o hino Castelo Forte, né? Todos nós sabemos exatamente dentro do contexto que ele surgiu. Nas canções seculares, nós percebemos que muitas de suas composições refletem algum tipo, muitas vezes, né, de decepção amorosa,
de frustração romântica ou coisa do gênero. Outros poetizam, né, e romantizam de forma bela, porque querem trazer certamente uma mensagem à pessoa amada. Nesse caso, a qualidade vai depender muito da competência do artista, né? E nem sempre é fácil realmente expressar na totalidade das palavras os sentimentos que certamente estão no nosso coração. Muito bem, irmãos. O Salmo 5 é um salmo que foi escrito dentro de um contexto bem particular. E quando nós lemos esse salmo, nós podemos perceber que ele surgiu dentro de um ambiente de lutas, dentro de um ambiente de opressões, dentro de um ambiente de perseguição. E dentro desse cenário, o autor deste salmo, o escritor dessa canção, ficou muito triste, ficou profundamente desanimado, ficou certamente deprimido, e quaisquer que tenham sido certamente as suas pressões, elas o levaram a compor este antigo hino em um tom menor. E observe aqui que Davi escreveu essa triste canção de desânimo para ser tocada com um dos instrumentos que são mais adequados para expressar exatamente o sentimento de desânimo. Essa canção, ela foi escrita exatamente para ser entoada com um instrumento de flautas. Nós podemos ver aí. Precisamos observar, irmãos, como que uma gradação na sequência dos salmos. O Salmo 3, ele é um salmo considerado por alguns teólogos como o salmo da decepção. O Salmo 4, logo em seguida, é considerado como o salmo da angústia. E o Salmo 5, esse que estamos de posse, é considerado como se fosse o salmo do desespero. Muito embora em todos eles, vale destacar que o salmista ele coloca aqui a sua plena confiança na pessoa de Deus, mesmo enfrentando situações das mais adversas possíveis. Davi escreve aqui o Salmo 5, possivelmente dentro de um contexto de perseguição por parte dos seus inimigos. Os seus inimigos estavam gerando calúnia, tentando fazer calúnia sobre a sua pessoa. E isso, naturalmente, que somado a outros elementos, e o levou a passar por uma grande aflição. Seu coração estava profundamente angustiado, não porque os ímpios tivessem razão, irmãos, mas porque ele estava prejudicado por esses homens mal intencionados. E Davi então vai começando a externar aqui, vai manifestando nesse salmo, exatamente este tipo de sentimento, este sentimento de angústia. Mas nós vamos perceber também, dentro da construção do salmo, que ele passa desse sentimento de angústia para um sentimento de confiança em Deus. Assim sendo, irmãos, quando nós lemos o Salmo 3 e o Salmo 4, nós vamos perceber que há nestes dois salmos anteriores uma expressão bem comum em que Davi diz: deito e logo pego no sono, porque só o Senhor me faz repousar seguro, ou porque só o Senhor é que me sustenta. Mas aqui no Salmo 5, ele acorda pela manhã e ele continua desesperado. Ele continua vivenciando exatamente esse sentimento de angústia no seu coração. E isso nos ensina, pelo menos duas coisas iniciais aqui. A primeira coisa que ele nos ensina, através desse contexto, ou desta vivência, ou desta experiência, a primeira coisa que ele nos ensina, que Davi nos ensina, é que a vida é exatamente como uma montanha russa. Às vezes a gente está lá em cima, bem, tranquilo, dorme em paz num dia e acorda com angústia no outro dia. Porque às vezes a gente está lá em cima, mas às vezes de repente a gente desce a 100 km por hora em queda livre e começa a ficar assustado, atemorizado. A vida é assim, é como uma montanha russa mesmo. Às vezes estamos bem lá em cima, mas nem sempre isso é possível. Em segundo lugar, às vezes parece que existem problemas que não têm fim. A gente luta, ora, e as coisas parecem não ter um final feliz. Então, irmãos,
O que nós devemos fazer quando coisas assim acontecem? E é por isso que nós temos aqui o Salmo 5, para nos direcionar a aprendermos o que nós podemos e devemos fazer nesses momentos, nessas situações, nessas experiências. 3 orientações para algumas considerações iniciais aqui. Em primeiro lugar, nós percebemos que dos versos de 1 a 3, o salmista ele faz um apelo ao Senhor. Ele vai fazer um apelo, e aqui nesses versos Davi nos ensina a despertar, a acordar continuamente com esperança em nossos corações. Observe que ele vai começar com um apelo dirigido ao Senhor, a quem Davi diz: ó Senhor, Rei meu, Deus meu, ó Senhor. E ele termina com uma promessa lá no verso 12, você pode observar quando ele diz: pois tu, Senhor, abençoas o justo, e como escudo cercas da tua benevolência. Mas observe que a primeira atitude é fazer um apelo ao Senhor. Observe o apelo introdutório de Davi, ele diz: dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. 3 coisas nós podemos observar aqui, nesses versos iniciais, irmãos. Primeiramente, nós podemos observar, isso fica muito claro aqui para nós, que esta é uma oração, e é uma oração matinal. Por 3 vezes, ou na verdade, melhor dizendo, por 2 vezes, no versículo 3 aqui especificamente, Davi ele menciona que foi de manhã, pela manhã, que ele se encontrou com o Senhor. Aqui é uma oração, mas é uma oração logo cedo, logo que ele desperta, uma oração matinal. Em segundo lugar, irmãos, nós percebemos aqui que vinha de alguém que estava tornando-se cada vez mais angustiado, cada vez mais desanimado. Observe os 2 primeiros versículos e note como eles crescem em intensidade. Ele diz: dá ouvido, Senhor, às minhas palavras, atende a minha meditação, Senhor, atende a voz do meu clamor. Davi está rogando a Deus: dá ouvidos, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. Isso é de uma intensidade muito profunda, isso é de uma intensidade extraordinária. A sensação dele, irmãos, é como se ele estivesse orando, clamando a Deus, e Deus não estivesse ouvindo. Deus não estivesse realmente pronto a atender o seu clamor, pronto a atender o seu gemido. E gemido aqui é como se fosse um grito de dor. É um grito por anseio de libertação, de algo que estava causando uma profunda tormenta interior no coração do salmista. Por isso, em seguida, ele faz um apelo ainda mais vigoroso. Ele diz: atende. Ele intensifica o seu apelo pedindo ao Senhor: atende a voz do meu clamor. Ou seja, irmãos, aqui no íntimo do salmista, um gemido interior, uma imensa, profunda tristeza que ele derrama diante de Deus. E como disse, a sua sensação, a sensação que ele está sentindo, é como se ele estivesse clamando e Deus permanecesse em silêncio. Uma das piores experiências que nós passamos é exatamente esta. Quando nós oramos e Deus parece que permanece em silêncio. Mas há um cântico muito belo que nós muitas vezes entoamos aqui e que expressa exatamente isso, né? Quando ele fica em silêncio, ele também está trabalhando. E essa é uma verdade bíblica. Mas o que fazer, irmãos, quando nós também temos a sensação de que parece que Deus não está nos ouvindo? Quando parece que Deus não está respondendo à nossa oração? Nós pedimos, nós imploramos, nós rogamos, nós intercedemos, nós gememos e nada. Qual é então a resposta? O versículo 3, ele nos explica
exatamente o que fazer. Ele diz: de manhã, Senhor. Ou seja, logo cedo acordei. A primeira coisa que eu vou fazer não é tomar café. A primeira coisa que eu vou fazer não é resolver alguma outra atividade. A primeira coisa que eu vou fazer não é pensar em outros assuntos. Mas o texto nos mostra que a primeira coisa que eu vou fazer é apresentar ao Senhor a minha oração. Por isso, a terceira característica deste apelo, e que podemos observar, é que a primeira coisa que o salmista faz logo ao despertar é exatamente antecipar a intervenção de Deus. Isso é muito importante, irmãos, porque exatamente pelo elemento da fé é que ele conta com a ajuda do Senhor. Ele põe aqui dois verbos ou duas ações no verso 3 que merecem destaque e atenção. Ele diz no final do verso: de manhã te apresento a minha oração. E depois ele coloca: e fico esperando. Primeiro nós vemos aqui a demonstração de um sentimento que é apresentado logo ao romper da manhã, logo ao amanhecer, de alguém que sabe que em sua soberania, na soberania de Deus, na bondade de Deus, Deus pode sim atender o clamor do aflito e socorrê-lo em sua angústia. Sem querer naturalmente interpretar o versículo de forma presunçosa, mas é como se fosse o mesmo sentimento de alguém que segura um cardápio e escolhe exatamente algo para aquilo que o próprio Deus, nas promessas fiéis de sua palavra, logo de manhã, ele faz um pedido ao Senhor, para que Deus certamente o atenda dentro da sua soberania, dentro da sua bondade, dentro da sua graça e misericórdia. Segundo, nós percebemos a ação de maturidade e fé do salmista, ao afirmar no final do verso 3, te apresento a minha oração e fico esperando. Ele clama, ele intercede, mas ele confia, e ele espera no Senhor. Ele não é alguém que corre à frente de Deus, ele não é alguém que se precipita, mas ele aguarda o tempo de Deus agir e intervir com graça, poder e soberania. Davi não anulava o problema, ele convivia com o problema, sim, ele não ignorava, ele não desprezava o problema, mas agora ele aprende a voltar os seus olhos, a se concentrar e voltar a sua atenção para cima, para o alto, para Deus. Meus irmãos, esses versos iniciais, Davi nos ensina, nos recomenda a continuar despertando a cada manhã, confiando e descansando na certeza de que Deus realmente escuta o clamor do aflito e tem poder, pleno poder, para reverter todo e qualquer quadro, toda e qualquer situação. Isso certamente nos remete, lá para o Salmo 30, no verso 5, que diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quando menos esperamos, irmãos, Deus toca naquela situação que tanto nos causa angústia. Ele vira o jogo e nós nos encontramos e recebemos da parte de Deus o descanso, o socorro que tanto nós precisamos para a nossa vida e para a nossa alma. Portanto, meu irmão e minha irmã, diante da circunstância que você possa estar enfrentando, ou que venha a enfrentar, continue na expectativa de que Deus pode fazer alguma coisa, porque Deus age quando Ele quer, como quer, com quem quer, da maneira que Ele quer e na hora que Ele quer. Então espere algo novo de Deus todos os dias e a cada manhã. Em segundo lugar, irmãos, após nos apontar aqui as descrições da natureza do apelo, Davi nos instrui agora a continuar confiando na justiça de Deus. Perceba que nos versos 4 até o verso número 11, o salmista ele faz 4 descrições. E vemos que o salmista levanta alguns atributos de Deus, que são qualidades que Deus certamente tem em sua essência.
Dos versos 4 até o verso 6, Davi ele revela como é o Senhor. Nos versos 7 e o verso 8, ele nos revela como é exatamente o próprio salmista. Nos versos 9 e o verso 10, que demos ênfase na leitura, ele revela exatamente como são os nossos inimigos. E muitas vezes, irmãos, é muito triste constatar que por vezes o inimigo está convivendo debaixo do nosso próprio teto, ou do mesmo teto que convivemos. Está dentro do nosso próprio convívio, no mesmo departamento, da mesma comunidade. Pessoas que se dizem lutar do mesmo lado que nós, usando as mesmas armas, mas esconde no íntimo, no coração, as suas verdadeiras e reais intenções. Davi descreve aqui para nós como são os seus inimigos, as características deles. E no verso 11 ele revela como são os justos. Verso 4, 5 e de 8 a 10 nós percebemos que Davi ele está irado contra os seus inimigos. Mas é exatamente isso que nós temos que fazer, irmãos. Desabafar diante do nosso Deus todo o ódio que certamente em alguns momentos, em algumas ocasiões, se instala em nosso coração, exatamente porque nós não devemos fazer justiça com as nossas próprias mãos. A palavra de Deus nos ensina, e a vingança pertence ao Senhor, e Ele retribuirá com justiça. O apóstolo Paulo diz de forma bem direta em Romanos 12, os versos 17 a 21, ele diz o seguinte: a ninguém torneis mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens, se possível, no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dais lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. E ele encerra dizendo: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. E o salmista mostra para nós aqui, irmãos, e Deus não tolera os injustos, Deus não tolera o pecado, Deus não tolera a calúnia, Deus não tolera a injustiça, mas é preciso entender que Deus tem a sua hora e o seu modo de agir, e o que nós devemos fazer é confiar de que Ele sabe que as pessoas podem até aprovar os injustos, homens podem escapar dos tribunais, o senso comum pode até aprovar as pessoas erradas, infiéis, mas nunca, nunca o injusto será tido como justo diante do Senhor. A realidade aponta para uma direção, mas Deus aponta para outra. A realidade humana até aponta para nós que os injustos estão prevalecendo, mas a realidade de Deus aponta que Deus está no trono e que Ele é soberano. Perceba que a realidade aqui do salmista apontava para um aparente abandono da parte de Deus. Absalão estava no trono, os conselheiros perversos estavam com ele, e eles aparentemente estavam prevalecendo, triunfando. Mas quando se tira os olhos da realidade humana e se coloca os olhos na perspectiva da realidade de Deus, o cenário muda, a confiança muda. É como Asaf lá no Salmo 73, que estava invejando a aparente prosperidade dos ímpios, até que ele diz que entrou no santuário de Deus e percebeu o triste, o trágico fim dos ímpios, texto esse que nós lemos aqui na noite desse dia já. Ele se deu conta de que o melhor era estar junto de Deus e pôr em Deus a sua confiança. Portanto, irmãos, a opressão diária do desânimo, ela é consideravelmente diminuída
quando nós confiamos que o Senhor lutará por nós as nossas batalhas. É algo terapêutico, irmãos, para nós, rever os atributos de Deus, enxergar na palavra de Deus aquilo que Ele revela sobre os seus atributos, exatamente para nos lembrar de que Deus é bom, de que Ele estará sempre certo em seus caminhos. Observe que o salmista, ele aprende a lidar com os seus inimigos, compreendendo exatamente quem Deus é e como Deus vai agir com cada um deles, ou contra cada um deles. E ele vai como que pintando um quadro aqui, mostrando as características de Deus, a quem ele se relaciona e a quem ele confia. Ele diz aqui para nós que Deus é um Deus que não tem prazer na iniquidade. Ele diz aqui para nós que em Deus não habita mal nenhum. Ele diz aqui para nós que os arrogantes não permanecerão à vista de Deus. Ele diz aqui para nós que Deus aborrece a todos os que praticam a iniquidade. Ele ainda diz para nós a respeito de Deus, que Deus aborrece a todos aqueles que praticam a maldade. Ele aborrece o sanguinário, Ele aborrece o violento. Depois ele passa a mencionar ainda 7 fatos específicos sobre o seu Senhor. Deus não tem prazer na iniquidade, nenhum mal habita com Ele. Isso nos remete exatamente ao Salmo 1, que foi entoado já na noite desse dia, e o Salmo 15 também. Ele mostra para nós que os ostentadores, os arrogantes, não permanecerão diante dEle. Ele mostra para nós ainda que Ele não apenas não tem prazer naquele que pratica a iniquidade, mas Deus odeia aquele que pratica a iniquidade. Ele diz para nós que Deus destrói aqueles que proferem mentiras. Lemos aqui o texto de Apocalipse que mostra exatamente isso, aqueles que não habitarão no reino de Deus, no reino dos céus. Os mentirosos não habitarão no reino dos céus. Ele aborrece os homicidas. E por fim, Davi nos mostra que Deus aborrece os enganadores. Lembremos-nos, irmãos, de que o amor de Deus por nós nunca falha. E o seu tempo é perfeito. Lembremos-nos, irmãos, de que se nós formos e permanecermos fiéis e íntegros para com o Senhor, Ele é por nós e não contra nós. Portanto, concentremos-nos no caráter de Deus, pois isso vai nos ajudar a lidar contra o desânimo, que tanto nos sufoca, que tanto nos aprisiona. Além disso, irmãos, nós somos lembrados de que os nossos inimigos são, na verdade, inimigos de Deus. Os nossos inimigos, eles são inimigos de Deus. Ele é mais poderoso que qualquer mal e mais persistente do que qualquer circunstância, por mais difícil que seja, irmãos. Quanto àqueles que tentam ou intentam nos prejudicar, o Senhor é muito mais capaz de lidar com eles do que nós mesmos. Entreguemos aos cuidados do Senhor. Descansemos na providência de Deus. Não vamos procurar fazer justiça com as próprias mãos, porque a vingança pertence ao Senhor. Ele, a seu tempo, a seu modo, dentro da sua justiça santa e perfeita, Ele retribuirá. Em terceiro e último lugar, irmãos, continue se alegrando por antecipação. Alegre-se, mesmo em meio ao caos. Alegre-se. Um forte princípio da espiritualidade cristã é exatamente este, de permanecer contente, alegre, jubiloso, mesmo diante das circunstâncias e situações das mais contrárias que sejam. Isso não é fugir da realidade, irmãos. Isso não é fugir dos problemas. Não é isso. Mas isso significa que nós temos uma confiança plena, total e integral em Deus, num Deus que é bom, num Deus que há de fazer e tem feito algo em nosso favor. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que certamente amam a Deus.
de certo Deus não só vai agir, como Ele já está agindo. Cabe a nós confiarmos nele e esperarmos nele pacientemente, tendo em vista que a paciência é uma virtude do verdadeiro cristão. E é algo, certamente, que precisa ser exercitado. Perceba que o salmista encerra aqui o salmo com uma promessa da qual nós frequentemente nos esquecemos. Ele diz: pois tu, Senhor, abençoarás ao justo, e como escudo os cercas da tua benevolência. Benevolência significa bondade. Temos sido alvos constantes, irmãos, da bondade e da misericórdia de Deus em nossas vidas, na nossa família, nesta igreja. Salmo 23, verso 4 nos diz: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Bondade é a ação graciosa de Deus em nos sustentar todos os dias, a cada momento. Neste momento, você está sendo alvo da bondade de Deus sobre a sua vida. E misericórdia é a compaixão de Deus. Misericórdia é exatamente uma qualidade, um atributo de Deus que se renova a cada manhã sobre as nossas vidas e que são exatamente a causa de nós não sermos consumidos. Misericórdia é exatamente o Deus que não nos dá aquilo que nós merecemos. Nós merecemos a punição, nós merecemos o castigo, nós merecemos a condenação, mas ao invés de Deus nos condenar dos nossos pecados, Ele nos concede do seu amor, Ele nos concede da sua graça, Ele nos concede da vida eterna por meio da pessoa bendita de Cristo Jesus. O fato é, irmãos, que Davi termina a sua canção com seus olhos voltados para o Senhor, e longe, completamente longe, das fontes do seu desânimo. E o escudo que ele menciona aqui, ele diz: pois tu, Senhor, abençoas o justo, e como escudo os cercas da tua benevolência. Esse escudo que ele menciona aqui no final de sua canção é incomparavelmente maior e melhor do que o escudo utilizado pelos guerreiros. E esse escudo que os guerreiros utilizavam cobria todo o seu corpo, o corpo inteiro. Mas o meu escudo, o seu escudo, o nosso escudo é o Senhor, que protege apenas não o exterior, mas que protege a nossa mente, que protege o nosso coração, que protege o nosso interior, que protege o nosso ser, que livra a nossa alma de experimentar a morte eterna por meio da ação redentora na pessoa de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Nosso escudo, irmãos, ele é invisível, mas ele é real. Ele é real e tem nos dado toda a proteção necessária para lidarmos com as adversidades, os inimigos e o desânimo interior. Eu quero concluir, meu amado irmão e irmã, e eu encerro a ministração nessa noite, afirmando a você que nas vezes em que o mundo pareça desabar ao seu redor, e as esperanças pareçam se definhar, estarem se definhando, saiba, tenha certeza, que o Senhor o sustenta em seus braços, que o Deus eterno o protege em suas mãos. O Senhor dos exércitos protege você em suas mãos poderosas. Há um belo hino que em muitas ocasiões o coral da igreja tem entoado, né? E a composição desse hino reforça exatamente aquilo que está posto aqui neste salmo. Há promessas valiosas através deste hino e deste salmo que nos mostram isso. O louvor cantado pelo coral nos diz o seguinte: tens na tua vida 1000 problemas a enfrentar. Tens desconfiança, já perdeste a esperança, sem nenhum amigo que te ajude a caminhar? Cristo te estende tua forte mão. Mas o autor diz mais: tens só desespero, amargura, temor?
Andas inseguro, temeroso do futuro? Sentes o cansaço de lutar em meio à dor? Cristo te estende a sua forte mão. E o refrão deste belo louvor, diz o seguinte: sempre perto está, sempre te ouvirá, Cristo Senhor, não te deixará, nunca falhará seu grande amor. Lembra que nas horas de tristeza e aflição, Cristo, Ele te estende a sua forte mão. Amados irmãos e irmãs, há batalhas que só Deus sabe que passamos em nosso coração. Mas a seu tempo, a seu modo, com seus propósitos, Deus manifestará a sua graça. Deus manifestará o seu agir. Deus manifestará o seu poder. Deus manifestará a sua justiça. Que você descanse na providência do Senhor. Que você condicione a viver exatamente debaixo daquilo que está posto no Salmo 27, no versículo final, que é o versículo 14, e que nos diz: espera pelo Senhor. Tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. E o Senhor, e o nosso Deus, nosso Pai, em sua misericórdia e graça, Ele nos assista, Ele nos socorra e Ele nos abençoe, hoje e para todos sempre. Amém. Louvado seja Deus. Vamos louvar ao Senhor com o hino Melhor Amigo, de número 161. Convidamos nosso irmão Isaac para ajudar na direção. Enquanto nossos irmãos se organizam aí para dirigir o hino, nós gostaríamos de passar alguns avisos. Lembramos aos irmãos os nossos dízimos e ofertas. Quem ainda não fez e deseja fazê-lo, pode aí estar vindo deixar na igreja pessoalmente ou usando a nossa conta corrente, a conta corrente da igreja, que será disponibilizada. Lembramos que durante a semana, nosso secretário, diácono João Filho, estará presente na igreja, recebendo oferta, dízimos, doações de alimentos e cesta básica, para que possamos ajudar alguns irmãos que estão necessitados. Lembramos o nosso culto de oração, terça-feira, 19h30, que ocorrerá por meio do aplicativo Zoom. E o conselho da igreja esteve reunido e o conselho decidiu que nós iremos retornar às nossas atividades presenciais, o nosso culto presencial, no dia 12 de julho, 12/7, estaremos voltando a fazermos o nosso culto presencial, ainda cumprindo as orientações das nossas autoridades de saúde e de segurança. Iremos iniciar com um número reduzido, apenas 40 pessoas, e essa seleção será feita por meio de contato telefônico com o nosso irmão João Filho, secretário, que estará agendando, e essa seleção será finalizada quando atingir o número de 40 pessoas. Portanto, você que deseja participar do culto noturno, dia 12/7, entre em contato com o nosso irmão João Filho, o secretário da igreja, para que você possa confirmar a sua presença. Que Deus nos abençoe. Vamos louvar ao Senhor.
Sei que o melhor amigo é Cristo. Quando a tempestade assalta a fé, pronto estende sua mão, tranquiliza o coração. Sim, o melhor amigo é Cristo. Jesus é o melhor amigo. Jesus é o melhor amigo. Repreende quando sou e me anima com vigor. Sim, o melhor amigo é Cristo. Oh, que fiel amigo é Cristo. Nele encontro amor, consolo e paz. Em seu braço esperarei, mal nenhum eu temerei. Sim, o melhor amigo é Cristo. Jesus é o melhor amigo. Jesus é o melhor amigo. Repreende quando sou e me anima com vigor. Sim, o melhor amigo é Cristo. Quando eu passar o vale escuro e chegar às águas do Jordão, sem receio com Jesus entrarei no céu de luz. Sim, o melhor amigo é Cristo. Jesus é o melhor amigo. Jesus é o melhor amigo. Repreende quando sou e me anima com vigor. Sim, o melhor amigo é Cristo. No paraíso eterno juntos, nós os salvos reunidos lá, este canto de louvor entoaremos ao Senhor. Sim, o melhor amigo é Cristo. Jesus é o melhor amigo. Jesus é o melhor amigo. Do pecado me salvou, para os céus me preparou. Sim, o melhor amigo é Cristo. Amém. Meus amados irmãos, nós seremos agora despedidos com a bênção apostólica e o amém tríplice. Antes nós queremos agradecer aos irmãos que têm orado por este projeto, Temos realizado este veículo de transmissão dos cultos. Queremos agradecer na noite desse dia, de um modo muito especial também ao nosso irmão Misael, que está aqui conosco, nos deu um auxílio na parte da música e em outras partes também deste culto. Rogamos que o Senhor abençoe a sua vida, Misael. Bom, em nome de Jesus e toda a família. Queridos, antes da bênção, a minha oração, o meu desejo é que Deus realmente possa nos proporcionar uma semana abençoada, debaixo da graça, debaixo da proteção, debaixo do sustento do nosso Deus e Pai celestial. Receber a bênção, irmãos. Meu querido irmão e irmã, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador amado Jesus Cristo, o grande, fiel, eterno, incomparável amor de Deus, o nosso Pai, o poder, as alegrias e as consolações do Espírito Santo do Senhor, repouse sobre você, sobre a sua família, sobre a família da fé, sobre todo o povo de Deus que se espalha por toda a face da terra. E a graça bendita de Cristo Jesus repouse nossa mente, nosso coração, todo o nosso ser,
contaminados de todo mal, na noite deste dia e para todos sempre. Amém. Na tua vida, 1000 problemas a enfrentar. Tens desconfiança, já perdeste a esperança. Sem nenhum amigo que te ajude a caminhar, Cristo te estende sua forte mão. Sempre perto está, sempre te ouvirá. Cristo Senhor não te deixará, nunca falhará. Seu grande amor. Lembra que nas horas de tristeza e aflição, Cristo te estende sua forte mão. Só desespero, amarguras e temor. Andas inseguro, temeroso do futuro. Sentes o cansaço de lutar em meio à dor. Cristo te estende sua forte mão. Sempre perto está, sempre te ouvirá. Cristo Senhor não te deixará, nunca falhará. Seu grande amor. Lembra que nas horas de tristeza e aflição, Cristo te estende sua